Bom, pessoal, como a gente viu na aula teórica, terapia de expansão. Terapia de expansão é baseada em quê? Baseada na avaliação de capacidade vital. Para avaliar a capacidade vital, a gente utiliza o ventilômetro, certo? Baseado no valor que der na capacidade vital, a gente vai escolher o tipo de terapia de expansão para o meu paciente. Seja paciente UTI, seja paciente ambulatório, seja paciente enfermaria ou até mesmo domicílio nas nossas orientações, tá certo? Então, baseado nesse valor, a gente pode escolher dois tipos de terapia de expansão. Aquela terapia de expansão que me dá aumento de pressão alveolar e aquela terapia de expansão que me dá aumento da negatividade da pressão intrapleural, certo? Se o valor da capacidade vital for menor que 15, eu vou escolher uma terapia de expansão que aumente a pressão alveolar. Essa tipo de terapia pode ser realizada com o BiPAP, certo? Usa essa terapia ao fazer BiPAP, ao usar a VNI, ventilação não invasiva, como a gente já viu, tá? Vou poder utilizar o BiPAP com 3 tipos de máscaras, com a full face, com a máscara facial, oronasal, e com a máscara nasal, tá certo? Como é que eu escolho esse tipo de máscara? De acordo com o meu paciente. Se for um paciente de cirurgia gástrica, que não pode ter, em hipótese alguma, aerofagia, eu utilizo uma máscara nasal. Se for um paciente de POC que precisa aumentar muito mais essa pressão, posso utilizar uma orofacial, oronasal. Se for um paciente que vai ficar na VNI contínua, que vai dormir na VNI, posso utilizar uma full face. Vai se adaptar melhor ao gosto do paciente e vai ser mais confortável, tá certo? Uso sempre o circuito e lembrar que as máscaras que eu não tenho válvula exalatória, eu preciso usar uma válvula exalatória, certo? Porque o paciente inspira e a expiração. Esse tipo, capacidade vital menor que 10. Capacidade vital entre 10 e 15. Eu utilizo terapia de expansão ainda por aumento da pressão alveolar, mas essa terapia pode ser feita através de um EPAP, certo? Onde eu promovo também um aumento de pressão, não mais agora com um aparelho, com a válvula ou de forma artesanal, tá? O artesanal também é chamado de Urofix. Muitas vezes nas enfermarias a gente não tem realmente essa válvula, porque é uma válvula cara. A gente usa o Urofix. Coletorzinho de urina, coloco água, a quantidade de água em centímetros que der, a coluna vai ser a quantidade em centímetros de água que eu estaria dando aqui. Vai fazer o mesmo efeito, certo? E se essa pressão, se essa capacidade der acima de 20, aí sim eu posso fazer agora a terapia de expansão por aumento da negatividade da pressão intrapleural, tá certo? Que é aquela que eu uso o esforço muscular, uso a musculatura, tá? Com inspirações profundas e não com pressão positiva ao final da expiração. Posso promover através dos padrões ventilatórios, que existem vários tipos de padrões, inspirar profundo, soltar lentamente, soluços, vários tipos, e posso também estar utilizando o respiron, tá certo? Com o respiron, vou pedir para o paciente inspirar profundamente, à medida que ele inspira, as bolinhas ela tende a subir pelo fluxo aéreo, quando ele cessa a inspiração, essa bolinha cai, certo? Isso aqui é chamado de incentivador inspiratório. Ele é tipo a fluxo. Existe um outro tipo de incentivador que é a volume. É o chamado Goldine. É um aparelho um pouquinho mais caro do que o Respiron. O Respiron é assim, o popular. É um aparelho um pouquinho mais caro do que o Respiron, porém ele é mais fisiológico. Por quê? Ao final da inspiração, a gente não tem mais fluxo aéreo, mas a gente tem o quê no pulmão? Volume. Então, se o paciente está fazendo o Respiron, inspira, para, a bolinha cai. O feedback não é o mesmo de que se a bolinha se permanecesse lá em cima. O Goldine me dá isso, porque ele é a volume. Entenderam? Alguém tem alguma pergunta? Não? Joia, então. Então a gente vai agora para a parte prática. A gente vai avaliar a ventilometria e vai colocar o aparelho, usar o aparelho cada um em um paciente lá e ver como é que vai ficar, tá certo? À medida que a gente for utilizando, vocês vão perguntando e a gente vai respondendo na medida do possível, tá certo? Não esquecer que a ventilometria é utilizada aplicando-se na fórmula e não o valor bruto que vai dar aqui. A gente vai pegar o valor de capacidade vital lenta, dividir pelo peso e dar o valor total, ok?
Vamos lá?